Os dedos gélidos e nodosos encontraram minha panturrilha, um toque que queimou como gelo e marcou minha pele para toda a eternidade. Um arrepio subiu por minha espinha, congelando cada célula do meu corpo. Aterrorizante. Meu nome é Jefferson, e tinha 34 anos quando a experiência que mudou minha vida para sempre aconteceu. Eu estava em Andaraí, na Chapada Diamantina, cuidando de uma propriedade rural da família, um lugar que sempre foi refúgio, mas que se tornou um pesadelo. A casa, feita de pedra antiga, ficava isolada, rodeada por uma mata densa, com apenas o som do vento e dos bichos noturnos como companhia. Eu gostava da solidão, da paz do campo, mas essa paz foi quebrada de forma brutal. Era o primeiro dia, o sol forte do sertão havia se posto, e a escuridão engoliu tudo. Eu estava jantando sozinho. O silêncio era profundo, quase opressor. Então, ouvi um arrastar. Um som pesado, lento, vindo de fora da casa, circulando as paredes de pedra. Eu parei. Escutei. Nada. O som sumiu. Eu tentei me convencer de que era apenas algum animal, talvez um tamanduá ou uma anta, mas o barulho era diferente. Um arrasto contínuo, pesado. Eu me deitei, mas o sono não veio. Cada rangido da madeira parecia amplificado. Cada sombra dançante nas janelas me fazia saltar. A noite pareceu durar uma eternidade. No segundo dia, o trabalho na fazenda me ocupou. Eu cortei lenha, verifiquei cercas, tentei ignorar a sensação de desconforto que havia se alojado em meu peito. A noite chegou novamente, trazendo consigo a mesma escuridão, o mesmo silêncio perturbador. Eu estava na cama, tentando ler, quando o som recomeçou. Mais perto agora, muito mais perto. O arrasto não estava mais ao redor da casa, parecia estar esfregando-se contra a parede do meu quarto. Eu respirei fundo, meu coração batia como um tambor descompassado. Então, ouvi uma respiração. Um chiado. Algo úmido, pesado, inumano. Parecia vir da parede, como se estivesse do outro lado, colado à pedra, ouvindo. Eu não conseguia me mexer. Meus músculos estavam tensos, minha garganta seca. Eu queria gritar, queria correr, mas o medo me paralisou. Aquilo sabia que eu estava ali, eu podia sentir. A respiração chiada continuou por longos minutos, que pareceram horas, depois cessou tão abruptamente quanto começou. Eu passei o resto da noite em claro, olhando para a porta, para a janela, esperando. O terceiro dia amanheceu com um sol forte, o calor penetrava a casa de pedra. Eu estava exausto, meus olhos ardiam de privação de sono. Decidi que não aguentaria mais uma noite lá. Eu precisava ir embora. Juntei minhas poucas coisas, meu coração batendo uma marcha fúnebre. Fui até minha caminhonete, estacionada a poucos metros da casa. Abri a porta do motorista, meu olhar percorrendo a vegetação ao redor, procurando algo, qualquer coisa. E então eu vi. Era alto, desengonçado, de um preto fosco absoluto. Não tinha rosto definido, apenas uma massa disforme que absorvia a luz. Seus membros eram desproporcionais, longos e finos, movendo-se de forma assustadora, como uma aranha gigantesca rastejando sobre as pedras. Ele estava vindo em minha direção, lento, mas com uma determinação terrível. O pânico me dominou. Eu entrei na caminhonete, as mãos tremendo enquanto tentava ligar o motor. A chave rodou, o motor engasgou, mas pegou. Eu joguei a marcha a ré, pisei fundo no acelerador, a poeira subindo atrás dos pneus. Enquanto eu manobrava, sentindo o alívio de estar me afastando, algo tocou minha perna direita. Um toque, gélido, doloroso. Eu gritei, o terror se apoderando de mim. Olhei para baixo, mas não havia nada, apenas o banco do carro. Mas a sensação permaneceu, vívida, real. Eu não parei até chegar à cidade, dirigindo sem rumo, o coração ainda disparado. Depois, voltei à minha casa, na capital, e me olhei no espelho. Na minha panturrilha direita, onde senti o toque, havia uma marca. Uma mancha na pele, de um tom mais escuro, sem pelos. Nunca mais cresceram. Um lembrete permanente. Os moradores de Andaraí, quando souberam da minha história,
confirmaram meus piores medos. Era o bicho do rastro, eles disseram, ou sombra rasteira. Uma entidade antiga das pedras que persegue quem anda sozinho. Eu nunca mais voltei àquela fazenda, vendi a propriedade. O medo ainda me persegue. Eu ainda sinto, às vezes, o toque gélido, o arrastar, a respiração chiada. Ele está lá. Ele sempre estará lá. A bota era a minha bota. Aquela bota velha e rasgada, impossivelmente limpa, posta lá, no alto, sobre uma raiz grossa e retorcida. Impossível. Meu nome é Beto, e o que aconteceu naquele manguezal de Turiaçu, no Maranhão, é algo que eu jamais vou esquecer, uma sombra pegajosa que se agarra à minha alma, mais firme que qualquer lodo. Era um dia comum, como tantos outros antes dele, o sol castigava a pele e o ar era denso, carregado com o cheiro inconfundível do sal, da podridão das folhas e da lama escura, que tudo engole e tudo guarda. Eu estava ali, sozinho, como eu preferia, mergulhado no silêncio perturbador daquele labirinto verde, minhas mãos ásperas tateando o limo frio, em busca dos caranguejos vermelhos, os únicos a se moverem com alguma vivacidade naquele lugar. O som era apenas o da maré subindo e descendo, um sussurro constante, e o da minha própria respiração, pesada, ritmada, uma trilha sonora para o trabalho árduo. Eu me sentia parte daquele lugar, um com a lama, um com o mangue. Então, a voz. Darlan. Meu primo Darlan. Parecia vir do interior mais fechado do mangue, daquela parte onde as árvores se entrelaçam tão densamente que a luz do sol vira apenas um fiapo pálido, onde o emaranhado de raízes forma uma muralha intransponível. A voz chamava, arrastada, como se a boca que a proferia estivesse cheia de uma substância espessa, difícil de pronunciar. Não era a voz clara de Darlan, era algo mais grave, mais úmido. Eu parei, ergui a cabeça, suja de lama e suor. Escutei. Nada. Apenas o zumbido insistente dos insetos e o burburinho distante da água. Meus olhos varreram a cortina verde, mas não havia sinal de vida além de mim. Voltei ao trabalho, os pensamentos voltando aos caranguejos. Mas a voz veio de novo, agora mais perto, inegavelmente mais perto. Mais urgente, também, com uma pontada de desespero que me gelou o estômago. Beto, sou eu, Darlan. Estou preso aqui. Um arrepio frio, daqueles que arrepiam os pelos do braço, me subiu à espinha, mesmo sob o calor abafado e pegajoso do mangue. Darlan, meu primo, havia se mudado para São Luís fazia quase um ano, buscando uma vida melhor na cidade grande. Ele não estaria aqui. Não tinha como ser ele. Minha mente, acostumada à lógica simples da sobrevivência no mangue, tentava encontrar uma explicação. Talvez fosse o vento, talvez fosse a exaustão. Mas a voz era tão real, tão familiar e tão errada. Eu olhei ao redor, minhas mãos sujas de limo começaram a tremer. O ar se tornou mais pesado, denso, como se o próprio mangue estivesse prendendo a respiração. A mata se movia. Não era o vento, não eram os animais. Havia um movimento calculado, um arrastar pesado e silencioso por trás das folhas. A voz de Darlan, agora, era pastosa, borbulhante, quase um lamento, como se cada palavra lutasse para escapar de um pântano interno. E então eu o vi. Entre as raízes retorcidas, onde a sombra era mais densa e o lodo mais espesso, surgiu uma silhueta. Alta, disforme, uma mancha escura contra o verde morto. Não era um homem, eu sabia disso com uma certeza gélida que me paralisou. Não era um tronco de árvore, nem um monte de lama. Era algo feito inteiramente de lama cinzenta, pesada, escorrendo por si mesma, um corpo que parecia se desfazer e se refazer a cada movimento. Não tinha rosto, não tinha olhos, não tinha boca, apenas a forma bruta, grotesca, de um ser humanoide, sem roupas, sem qualquer traço de humanidade. A lama cobria tudo, uma pele viva e pulsante, escorrendo e se recompondo em um ciclo contínuo. Ele não andava, ele não corria. Ele parecia se desmanchar em uma poça e reaparecer metros à frente, fechando o cerco, diminuindo a distância entre nós.
Era rápido, impossivelmente rápido para algo que parecia tão pesado e disforme. Um fantasma feito de terra e água. Eu suava frio, um suor gélido que escorria pela minha testa e se misturava à lama no meu rosto. Minha respiração ficou pesada, rascante, um som alto demais no silêncio opressor. Eu recuei um passo, depois outro, meus pés afundando na lama macia e pegajosa, que parecia me puxar para baixo, querendo me prender. A criatura se aproximava, em silêncio agora, apenas o som pastoso e úmido do seu corpo se arrastando, um ruído molhado, como carne sendo puxada da lama, ou talvez como algo se dissolvendo lentamente. A voz. Oh, aquela voz. Era a voz da minha mãe, a voz que eu não ouvia há 5 anos, desde que ela nos deixou para a viagem sem volta. Melodiosa, carinhosa, com aquele tom de afeto que só uma mãe tem, mas com um eco úmido, um tom de aflição, como se estivesse afogada em tristeza e água. Meu coração, que já batia descompassado, quase parou. Era uma tortura, um anzol afiado que se prendia à minha dor mais profunda. Eu senti o chão ceder sob meus pés, a lama me puxando com uma força invisível. O cheiro de podridão ficou mais forte, um cheiro de morte antiga, de coisas esquecidas e corpos que nunca foram encontrados. A criatura esticou um apêndice, um braço feito de lodo, que parecia se esticar de forma antinatural, fina e comprida, tentando me alcançar, seus dedos de lama se retorcendo. Eu vi o brilho do sol, que teimava em penetrar as copas das árvores, refletido na superfície escura da criatura, e por um instante terrível, pareceu que o mangue inteiro estava vivo, se contorcendo, se movendo, com um apetite insaciável para me engolir, para me fazer parte de sua podridão. Vem, meu amor, ela chamava, a voz da minha mãe, agora mais distorcida pelo lodo, mais gutural, mas ainda com o poder hipnotizante de uma canção de ninar pervertida. Minhas pernas pareciam querer se mover para ela, para aquele abraço impossível de lama e morte, para a promessa de um descanso eterno. Era uma luta interna, minha mente gritava para correr, mas meu corpo queria ceder àquela voz, àquela promessa de paz. Lutei contra a vontade, contra a hipnose da voz e da criatura. Gritei, um som rouco e desesperado que ecoou no mangue. Corri, tropeçando, afundando a cada passo. Minhas botas afundavam na lama traiçoeira, pesadas, quase me imobilizando. Uma delas, a velha bota esquerda, ficou presa, sugada pela lama voraz, que não queria me soltar. Eu não parei, nem olhei para trás. Me arrastei, me joguei com um salto desesperado no meu pequeno barco de madeira, que balançou perigosamente, quase virando. Puxei o remo com toda a força que eu tinha, meus músculos gritando em protesto, o suor cegando meus olhos. Olhei para trás. A figura de lama estava na borda do mangue, na linha d'água, parada, imóvel, observando. Seus contornos disformes se misturavam à paisagem, como se fosse uma extensão da própria terra. O manguezal parecia se fechar em um abraço sinistro, as árvores como dedos retorcidos, me observando ir, ou talvez, esperando meu retorno. Cheguei à vila, exausto, meus pulmões ardendo, tremendo dos pés à cabeça, coberto de lama, suor e um pavor que eu nunca havia sentido antes. Mal conseguia falar, as palavras se embolando na minha garganta. Contei o que houve para Dona Maria, a rezadeira mais antiga e sábia da região, que já havia visto de tudo. Seus olhos pequenos e profundos se arregalaram, um brilho de conhecimento ancestral neles. O homem do limo, ela sussurrou, a voz carregada de um temor reverente e antigo. Um ser sem alma, meu filho. Feito da tristeza de quem morre afogado no mangue, de quem se perde para sempre, sem um adeus. Ele se alimenta da dor, da saudade e tenta te plantar na lama, te fazer parte dele, da sua solidão eterna. Ela me deu um banho de ervas amargas, rezou sobre mim palavras que eu não compreendia, mas que senti que me protegiam. Disse para eu nunca mais voltar àquele ponto do mangue, para evitar a trilha, para esquecer a bota, para esquecer a voz. Eu não voltei. Não tive coragem de pisar naquela trilha novamente, de sentir o cheiro daquele lodo traiçoeiro. Não consegui. Alguns dias depois, meu amigo Zeca, teimoso e descrente, resolveu ir pescar naquela mesma região, ignorando meus avisos. Voltou pálido, os olhos vazios, mudo, como se tivesse visto o inferno em pessoa.
Ele não disse uma palavra, apenas estendeu a mão, e nela estava algo que me fez gelar até os ossos. Era minha bota. Aquela velha bota à esquerda que eu havia perdido na lama, sugada pela voragem escura. Ela estava limpa, impecável, sem um único grão de lodo, como se tivesse sido lavada em águas claras e secada ao sol. E estava posta, com cuidado, sobre uma raiz grossa, a uns 3 metros de altura, bem no meio do manguezal, onde ninguém, nem mesmo o mais ágil dos catadores, conseguiria chegar sem ajuda. Ninguém. A lama ainda chama, nas noites sem luar, quando o vento sopra do manga. Ela chama pelo meu nome, com a voz da minha mãe, e eu sei, com uma certeza terrível, que ela nunca vai parar de chamar. O que vi naquele telhado me assombra até hoje, me sufoca, não me deixa dormir, jamais deixará. Meu nome é Pedro. Aqueles eventos se desenrolaram no fim do ano de 2021, num sítio isolado em Lages, no coração do Rio Grande do Norte. Eu estava ali para cuidar da velha propriedade de meu avô, que havia falecido meses antes, um homem que eu amava, mas que deixara para trás não só bens, mas também segredos adormecidos. O sítio era remoto, escondido entre as veredas áridas e pedregosas, rodeado apenas pela caatinga seca, um mar de galhos retorcidos, catos pontiagudos e árvores espinhosas que pareciam guardar os próprios mistérios da terra. A pequena casa, de taipa e telhas antigas, gastas pelo sol e pela chuva, parecia respirar as histórias de gerações passadas, um lugar de paz, de silêncio profundo, que era quebrado apenas pelo canto distante dos curiosos e pelo sussurro constante do vento entre as folhagens secas. As noites ali eram de uma escuridão sem par, com estrelas que brilhavam no céu limpo como nunca vi na cidade, um espetáculo que antes me trazia uma sensação de insignificância e, ao mesmo tempo, de pertencimento. A princípio, a solidão parecia uma bênção, um refúgio da agitação urbana, o silêncio daquele lugar um bálsamo para a alma cansada e de luto. Eu lia os velhos livros de meu avô, cozinhava refeições simples no fogão a lenha, ouvia o vento assobiar na fresta da janela do meu quarto, sentia o cheiro da terra seca e quente que entrava pela porta entreaberta. Tudo era calmaria, uma paz quase perfeita. Mas o silêncio logo se rompeu, estraçalhado por uma invasão. Foi substituído por outra coisa, algo pesado, um terror que rastejava devagar, sem pressa, sem descanso, um pavor que começou sutil, quase imperceptível, e cresceu, dia após dia, noite após noite, gota a gota, até se tornar uma montanha esmagadora sobre meu peito, esmagando cada célula do meu ser. Começou com os passos. Passos pesados, arrastados, lentos, inconfundíveis, sobre as telhas da casa, logo acima do meu quarto. Eu escutava todas as noites, sem falta, sem cessar, sempre depois da meia-noite, quando a lua já estava alta e os últimos sons da noite morriam na caatinga. O relógio, de parede, de corda, fazia seu tic-tac alto e solitário, preenchendo o silêncio. Mas mesmo assim os passos se sobressaiam, uma cadência macabra que parecia sincronizar-se com as batidas do meu próprio coração, transformando seu ritmo em um ritmo de pavor. Não eram os gatos, eu sabia, o som era denso demais, nem o peso dos saguis ou gambás que por vezes visitavam o telhado em busca de frutas ou insetos. Aquilo era grande, muito grande. Eu estimava o peso em 80 quilos, talvez até mais, algo substancial, uma massa viva que se movia com uma estranha habilidade, sem nunca quebrar uma única telha de cerâmica, por mais antiga e frágil que fosse. O som era um arrastar abafado, um raspar contínuo e rítmico, como cigarras enormes, mas macias, se movessem sobre a superfície áspera, percorrendo o telhado de um lado para o outro, de trás para a frente, sempre parando abruptamente, sempre recomeçando em um ponto inesperado, testando minha sanidade. Eu ficava imóvel na cama, o suor escorrendo frio pela espinha, os músculos tensos, a respiração presa na garganta, cada nervo em alerta máximo, enquanto o som percorria o telhado, uma dança lenta e aterrorizante de uma coisa invisível. Eu parava, os olhos fixos no teto escuro. Escutava. O tic-tac do relógio parecia um trovão. Nada. Depois voltava. Sempre voltava. Meus 2 cachorros, Zeca e Bimba,
Vira-latas grandes e valentes, cães que caçavam tatus e lagartos sem medo, transformaram-se em sombras medrosas. Eram cães de guarda por natureza, latindo furiosamente para qualquer folha que caísse com mais força, para qualquer vulto distante, mas bastava o primeiro som dos passos para que eles se espremessem, tremendo incontrolavelmente debaixo da minha cama, recusando-se a sair, nem mesmo para as necessidades fisiológicas, segurando a bexiga até o limite da dor. Seus gemidos eram baixos, quase inaudíveis, mas carregados de um desespero que me gelava a alma, um pavor tão palpável que quase podia ser tocado. Os olhos, antes cheios de vida, de travessura e de uma lealdade inabalável, agora estavam esbugalhados, fixos no teto, as pupilas dilatadas pelo medo, como se pudessem ver através das telhas, como se soubessem, de uma forma instintiva e ancestral, que havia algo ali, pairando, esperando, sentindo o cheiro, observando cada um dos meus movimentos, cada respiração, cada batida do meu coração apavorado. Eu tentei arrastá-los para fora, tentei acalmá-los com carinho, com palavras sussurradas, com os petiscos favoritos, mas eles resistiam com uma força desesperada, urrando em um medo primordial, um pavor que vinha das entranhas da terra e que me contagiou de forma irreversível. Eu desisti. A casa, antes um refúgio de paz e memórias de infância, tornou-se uma prisão claustrofóbica, cada ruído amplificado pela escuridão, cada sombra um presságio de algo terrível, que se aproximava lentamente. Eu respirava fundo, o ar parecia denso, pesado, rarefeito. Prendia o fôlego até os pulmões doerem, na esperança vã de que, talvez, se eu não respirasse, aquilo não me notasse. O som continuava, implacável, uma tortura constante. Uma noite, a mais terrível de todas, o calor era insuportável, um mormaço opressor que parecia sugar a própria vida do ar, que sugava a energia do corpo e da mente, deixando-me exausto, febril, vulnerável. A caatinga parecia prender a respiração, nem mesmo os grilos, sempre tão barulhentos, ousavam cantar. O silêncio era absoluto, um prelúdio sinistro. Eu estava na cama, os lençóis grudados à pele suada, molhada, os ouvidos tensos, esperando o familiar arrastar, o ritual noturno de pavor que se tornara parte da minha rotina macabra. Ele veio, como sempre, o arrastar pesado, mas desta vez a criatura não se moveu. Parou. Parou exatamente acima do meu quarto, acima da minha cabeça. Eu conseguia sentir o peso, a pressão, a presença maligna, bem ali, poucos centímetros acima da minha cabeça, quase me tocando através do forro velho e rachado. O coração martelava no peito como um tambor de guerra enlouquecido, cada batida um aviso de perigo iminente, de morte, de uma abominação que se revelaria a qualquer instante, de algo pior que a própria morte. Um arranhão suave, quase imperceptível a princípio, como unhas grossas e secas raspando a cerâmica. Depois um rangido, baixo, metálico, o som de algo que se movia, que cedia, que abria espaço, que começava a invadir meu último refúgio. Começou a afastar as telhas. Lentamente, uma a uma, com uma força assustadora e uma estranha delicadeza, como se soubesse exatamente onde colocar cada um de seus membros disformes, cada garra, cada ponto de apoio. Eu podia ouvir o atrito da cerâmica, o chiado da poeira fina caindo sobre o forro de madeira, o som abafado das telhas sendo reposicionadas, abrindo um caminho. O ar frio da noite, antes abafado pelo mormaço, entrou pela fresta que se abria, uma brisa macabra que me gelou até os ossos, atravessando a pele e os músculos. Eu estava paralisado pelo terror, o corpo rígido, transformado em pedra, incapaz de qualquer movimento, de qualquer reação. Minha própria carne me traía. Minha mente gritava em desespero, em um silêncio ensurdecedor, mas nenhum som saía da minha garganta seca e contraída. As cordas vocais pareciam amarradas por uma força invisível. Peguei a lanterna que ficava ao lado da cama, um pequeno objeto de metal que de repente parecia pesar 1 tonelada, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-la, os dedos escorregadios de suor frio. A adrenalina corria pelas minhas veias como um rio caudaloso, me dando um impulso insano, suicida, uma vontade irracional de ver, de saber o que era. Respirei fundo, um sopro trêmulo no silêncio mortal do quarto, um último fôlego antes do mergulho no abismo. Contei até 3,
Uma contagem regressiva para o fim da minha sanidade. 1, 2, 3. Liguei a luz, apontando-a para a fresta, a pequena abertura escura que agora se mostrava, um portal para o desconhecido, para o horror que me esperava, que me observava. O feixe de luz encontrou o que estava ali. Uma pele. Cinzenta, rugosa, parecia couro velho, enrugado como a casca de uma árvore milenar, mas era uma pele viva, pulsando, tensa, coberta de calosidades e protuberâncias que eu não conseguia identificar, que desafiavam qualquer lógica ou conhecimento biológico. Era alienígena. E então, o olho. Um olho gigantesco, leitoso, quase branco, uma esfera de opacidade que parecia engolir a própria luz da lanterna, absorvendo-a, deixando apenas um vácuo de escuridão. E no centro, a pupila. Uma pupila horizontal, alongada, fina como um traço, a pupila de um bode, mas desproporcionalmente grande, com um brilho pálido e frio, que me encarava sem piscar. Aquela pupila era um abismo, sem alma. Era um buraco negro em um mar leitoso, fixo em mim, me julgando, me estudando, me despindo de qualquer vestígio de coragem, de sanidade, de humanidade. Aquele olhar me penetrava, me atravessava, via minha essência mais profunda, meus medos mais íntimos, minha alma nua. Eu gritei. Um grito de puro pavor, um som que rasgou o silêncio da noite, que ecoou pelas paredes daquele quarto amaldiçoado, pelas telhas, pela caatinga inteira, pela minha própria alma que se retorcia em agonia. A criatura soltou um bufo, um som gutural, abafado, rouco, como um porco selvagem colossal, mas muito maior, mais profundo, cheio de ódio, de impaciência, de uma fúria antiga e incompreensível. Aquele som vibrou na casa, fez as paredes tremerem em sua estrutura, fez o ar se tornar denso e pesado, quase irrespirável, impregnado de um cheiro doce e nauseante, de terra molhada e algo mais, algo pútrido. Eu soltei a lanterna. Ela caiu no chão com um baque seco, a luz girando freneticamente, iluminando o quarto em flashes intermitentes, como um estroboscópio do inferno, revelando e escondendo o horror em cada pulso, em cada sombra dançante. O peso sumiu abruptamente do telhado. Um baque surdo, seco, mas potente, como algo grande caindo em terreno macio, mas com uma força que abalou a fundação da casa, fazendo o chão vibrar sob meus pés. Eu ouvi galhos secos se quebrando na distância, o som inconfundível de algo correndo em desespero pela caatinga, rompendo o mato denso, desaparecendo na escuridão impenetrável da mata. O silêncio voltou, mas era um silêncio ainda pior, pesado, carregado da ausência da criatura, de sua presença fantasmagórica que impregnara cada canto da casa. Eu estava sozinho. Mas não, o olho ainda estava ali, gravado na retina da minha mente, para sempre. No dia seguinte, eu estava na venda do seu Manuel, um velho do local, com o rosto marcado pelo sol e pelos anos, buscando desesperadamente por explicações, por um pingo de sanidade em meio ao caos que minha mente havia se tornado, aos pesadelos de olhos leitosos. Ele ouviu minha história com um semblante sério, balançando a cabeça lentamente, seus olhos castanhos e profundos carregados de uma sabedoria ancestral que eu jamais entenderia. Era uma criatura antiga, ele disse, um demoninho do sertão, algo que vivia nas profundezas daquela terra seca e esquecida, algo que sentia o cheiro do sono das pessoas, das suas fraquezas, dos seus medos mais ocultos, dos seus pensamentos mais sombrios. Ela se alimentava do medo, do pavor, da angústia, da própria vida. Era um predador de almas, uma lenda que se tornara real diante dos meus próprios olhos. Eu não esperei mais. Abandonei o sítio naquele mesmo dia, deixando tudo para trás, as memórias, os bens, a paz que nunca mais encontraria, a sanidade que se esvaía a cada segundo. Hoje, moro num apartamento na cidade grande, a centenas de quilômetros de Lages, longe daquele telhado amaldiçoado, longe daquele olho. Mas a distância não me trouxe a paz, apenas uma falsa sensação de segurança. Sempre que ouço um barulho no teto do meu apartamento, por menor que seja, um passo do vizinho de cima, o vento que balança as telhas da cobertura, o barulho do encanamento, o terror volta, visceral, avassalador. O olho. Aquele olho de bode leitoso. Ele me encara, me paralisa, me vê, me observa.
Eu não durmo. Eu nunca mais dormirei em paz, pois sei que ele ainda me sente, me persegue, me espera. Ele ainda sente o cheiro do meu sono. A escuridão sob a aba do chapéu era um abismo sem fim, um vazio que parecia sugar a própria luz dos meus faróis, não deixando absolutamente nada para trás, apenas um vácuo frio e denso que se abria bem diante dos meus olhos aterrorizados. Meu nome é Valmir, sou técnico de refrigeração e aquela noite, eu juro por tudo que é mais sagrado, mudou cada fibra do meu ser, reescreveu minha percepção da realidade de uma forma irreversível. Era bem tarde, passava da meia-noite, já entrando nas primeiras horas do novo dia, quando eu fazia o caminho de volta de um serviço particularmente complicado na zona rural distante. A poeira fina e avermelhada daquela estrada de terra sinuosa, que serpenteia preguiçosamente entre as pequenas cidades de Brejo do Cruz e Catolé do Rocha, no interior da Paraíba, era meu único companheiro fiel e constante. Eu dirigi por mais de 2 horas, o motor do meu velho carro roncando baixo, um som monótono, quase hipnótico, enquanto as luzes fracas do painel iluminavam meu rosto já bastante cansado e empoeirado. O silêncio daquela madrugada profunda era de uma densidade quase palpável, tão espesso que parecia poder ser cortado com uma faca, só quebrado, ocasionalmente, pelo chiado arrastado e inconfundível do pneu gastado no cascalho solto da via. Uma calma traiçoeira, uma serenidade enganosa que eu, inocentemente, havia interpretado como paz. Eu sentia, no fundo mais profundo da minha alma, um pressentimento ruim, uma sensação incomoda de que algo nebuloso e indefinível, não estava de forma alguma certo, como se cada terminação nervosa do meu corpo gritasse, insistentemente, para eu parar o carro imediatamente, para eu não seguir adiante nem mais 1 metro naquele caminho deserto e silencioso. Mas a pressa incontrolável de voltar logo para casa, de me julgar na minha cama, era maior do que qualquer instinto de autopreservação. A exaustão física e mental empurrava, quase que mecanicamente, meus pés no pedal do acelerador, ignorando todos os sinais de alerta. O mato alto, seco e impiedoso da caatinga nordestina se estendia infinitamente pelos 2 lados da estrada, uma barreira intransponível de arbustos retorcidos e cactos espinhosos que criava uma espécie de túnel verde e cinza sob o céu escuro e coalhado de estrelas. O vento, quando soprava, trazia um cheiro seco de terra e folhas mortas, um aroma que, naquela noite específica, parecia misturar-se a um odor estranho, quase metálico, que eu não conseguia identificar. Meus olhos, pesados de sono, varriam a escuridão, procurando qualquer sinal de vida, qualquer clareira, qualquer luz distante, mas não havia nada, apenas a imensidão opressora do sertão noturno, um lugar onde a solidão se transformava em uma entidade viva e ameaçadora. A sensação de estar sendo observado, de estar sob uma vigilância constante e invisível, começou a se intensificar, arrepiando os pelos da minha nuca e fazendo um suor frio brotar na minha testa. De repente, sem aviso prévio, na curva mais fechada e isolada de todo aquele trecho, algo completamente anômalo se destacou na escuridão aparentemente homogênea à minha frente. Uma mancha escura, incrivelmente escura, e, o mais perturbador de tudo, completamente imóvel. Eu diminuí drasticamente a velocidade do carro, minhas mãos se ajustando, quase que automaticamente, e com uma força incomum, no volante já suado. Ao me aproximar um pouco mais, cada metro percorrido era uma agonia, uma revelação gradual de um pesadelo, percebi, com um choque elétrico percorrendo cada vaia do meu corpo. Era um cavalo. Um animal de porte grande, imponente em sua estrutura, de pelagem tão escura quanto a noite mais profunda, mais escura, eu diria, que a própria ausência de luz ao redor. E em seu lombo, montado com uma postura rígida e assustadora, havia um cavaleiro. Eles estavam parados, completamente estáticos, tão imóveis quanto estátuas de bronze antigas, bem no meio exato do meu caminho, bloqueando completamente a passagem, como se fossem uma escultura macabra, deixada ali por alguma força desconhecida e malevolente, com um propósito sinistro. Não havia o menor sopro de vento, não havia o mínimo movimento vindo deles, apenas aquela cena grotesca e congelada no tempo, absurdamente irreal, surreal até o último fio de cabelo. Meu coração, antes apenas acelerado, disparou como um tambor de guerra enlouquecido, martelando furiosamente contra as minhas costelas. Eu pisei no freio com toda a força que me restava,
O carro derrapou por alguns metros no cascalho solto, levantando uma nuvem densa de poeira avermelhada que, logo em seguida, se dispersou lentamente na calada da noite. Eu parei o carro abruptamente. Escutei, prendendo a respiração. Nada. Não havia som algum de galope vultoso, nem mesmo o relincho fantasmagórico de um cavalo, nem sequer o farfalhar suave de folhas secas no mato circundante. O silêncio que se seguiu era absoluto, um silêncio pesado e opressor, perturbador até os ossos. Senti um arrepio gélido e profundo percorrer minha espinha dorsal, fazendo com que cada pelo do meu corpo se eriçasse. Acendi os faróis altos do meu carro, na esperança desesperada de que a luz intensa os fizesse se mexer, que revelasse algum detalhe antes oculto pela penumbra, que quebrasse aquela paralisia sobrenatural que me prendia. A luz forte e branca dos faróis banhou implacavelmente a cena macabra à minha frente. O cavaleiro usava um chapéu de couro de abas extremamente largas, que cobria quase que por completo o que deveria ser o seu rosto. Suas roupas eram escuras, velhas e surradas, com um corte antigo, pareciam pesadas, molhadas de orvalho e talvez de algo mais sinistro. O cavalo, sob o foco intenso e implacável, revelava olhos de um preto absoluto, opacos e completamente foscos, que não refletiam o brilho dos faróis de forma alguma, como se fossem feitos de alguma substância morta. Não havia o menor traço de vida neles, apenas um vazio denso e opaco, uma escuridão sem fundo que parecia engolir a luz. E então, foi naquele momento que eu realmente vi com a mais pura clareza. Olhei fixamente para o rosto do cavaleiro, para o lugar exato onde deveria estar um rosto humano, um rosto que pudesse esboçar uma expressão, que pudesse reagir à minha presença. Não havia absolutamente nada. A escuridão sob a aba do chapéu não era meramente uma sombra profunda, não era apenas a ausência de luz. Era um buraco, um vácuo aterrador que parecia absorver e consumir cada fóton de luz que eu lançava sobre ele. Era como se o rosto simplesmente não existisse ali, não tivesse sido criado, apenas um portal para o nada, um buraco negro pulsante que se abria ali, bem diante dos meus olhos completamente apavorados, faminto por luz e por vida. Um calafrio ainda mais intenso e profundo tomou conta de mim, fazendo meus dentes baterem levemente. Eu não conseguia respirar, meu peito apertava de uma forma dolorosa e insuportável. Minhas mãos, antes apenas suadas, tremiam incontrolavelmente no volante, as articulações dos dedos brancas de tanta força. Meu corpo inteiro gelou em um piscar de olhos, uma paralisia completa e assustadora tomou conta de cada músculo meu, um medo primal e ancestral que eu nunca, em toda a minha existência, havia sentido antes. Um terror tão profundo que beirava a insanidade. O cavaleiro, com uma lentidão agonizante, uma lentidão que parecia desafiar as leis do tempo, ergueu uma de suas mãos. Ele apontou. Seu dedo, incrivelmente fino e comprido, com uma unha suja e quebradiça, indicava a direção do mato denso e impenetrável à direita da estrada, um emaranhado de galhos e sombras. Não havia palavras pronunciadas, não havia o menor som saindo de sua figura, apenas aquele gesto silencioso, carregado de uma intenção sombria, maligna, uma mensagem sem voz, mas compreensível em sua maldade. Eu pisquei. Apenas um piscar de olhos, um lapso minúsculo de tempo. No instante seguinte, no exato segundo que meus olhos se abriram novamente, eles se foram. O cavalo colossal, o cavaleiro sem rosto, tudo. Desapareceram completamente, como se fossem fumaça fina levada pelo vento, sem um único som, sem um mísero rastro deixado para trás, sem sequer mover um único grão de poeira no chão. O meio da estrada estava, novamente e de forma perturbadora, completamente vazio. Eu olhei freneticamente para o mato, para o local exato onde ele havia apontado com o dedo macabro, mas não havia absolutamente nada, apenas a escuridão abissal da noite, agora mais densa e ameaçadora do que nunca. Meus olhos varreram a paisagem deserta e silenciosa, tentando encontrar qualquer sinal, qualquer indício, por menor que fosse, daquela visão horrenda que havia se materializado segundos antes. Mas não havia nada, absolutamente nada que pudesse provar que eles sequer haviam existido ali. Era como se nunca tivessem vindo, como se fossem apenas uma ilusão cruel, um delírio febril da minha mente exausta. O terror, antes um frio na espinha, agora me dominava por completo, tomando conta de cada pensamento, de cada batida do meu coração.
Eu acelerei o carro, minhas mãos tremendo convulsivamente no volante, as rodas jogando pedras para trás com violência, o motor berrando em protesto. Mas eu não me importava, eu só queria fugir dali. Dirigi o resto do caminho em um estado de pânico puro, o suor frio escorrendo abundantemente pela minha testa e pelas minhas têmporas, misturando-se com a poeira. Cheguei em um posto de gasolina na entrada da cidade, o único que estava aberto naquela hora avançada da madrugada. O frentista, um homem idoso, com um rosto marcado profundamente pelas intempéries do tempo e pela vida dura, percebeu, de imediato, minha aflição e o estado de choque em que eu me encontrava. Contei a ele, aos poucos, com a voz embargada pelo medo e pela descrença, o que havia acabado de acontecer naquela estrada maldita. Ele ouviu cada palavra com uma calma assustadora, quase sobrenatural, como se já soubesse de antemão, como se já tivesse ouvido aquela mesma história, ou versões dela, inúmeras e inúmeras vezes antes. Ele me explicou, com a voz baixa e grave, que aquela aparição era conhecida por todos na região. É o vigia, ele disse, o espírito inquieto de um tropeiro que foi brutalmente assassinado naquela mesma estrada, há muito, muito tempo atrás. Desfiguraram o rosto dele de uma forma tão cruel que nunca mais poderia ser identificado. Ele aparece para quem viaja sozinho por ali, à noite, um aviso, talvez, ou apenas uma assombração sem paz. O olhar daquele homem, carregado de um conhecimento antigo e sombrio, me dizia que o perigo não residia apenas na aparição em si, mas na própria essência da estrada, na maldição que pairava sobre aquele traço isolado. Desde aquela noite fatídica, nunca mais consigo passar por ali sem sentir, sem uma certeza inabalável no fundo do meu ser, que ele está sempre, irremediavelmente, esperando. Seu rosto estava virado para mim, mas o corpo dela caminhava de costas, os pés miúdos dando passos apressados, um ruído quase inaudível de arrasto na lama. Aquilo não era humano, eu juro, não era, e o pavor se espalhava em minhas vaias como veneno gelado. Meu nome é João, e o que aconteceu naquela noite, na Baixada Maranhense, me persegue até hoje, um espectro úmido e fétido que habita meus piores pesadelos. Eu sou técnico de antenas, um profissional acostumado com a solidão das torres e o silêncio dos interiores, um trabalho que me leva para os cantos mais isolados e esquecidos deste nosso Brasilzão. Era uma terça-feira, a semana mal tinha começado, e o auge do inverno castigava a região com uma umidade cortante, uma sensação pegajosa que grudava na pele e nas roupas. A neblina tinha descido como um véu pesado e traiçoeiro, não uma névoa comum, mas uma muralha densa e movediça, engolindo a visibilidade em questão de segundos, transformando o familiar em um labirinto branco e indistinto. Eu voltava de uma instalação particularmente complicada em um sítio afastado, os músculos doloridos, a mente exausta, e a moto, uma velha companheira com mais quilômetros rodados que histórias contadas, ronronava sob mim, um som familiar e reconfortante enquanto eu percorria a estrada elevada, uma faixa estreita de asfalto que se erguia precariamente sobre a vastidão. De um lado e de outro, os campos alagados se estendiam até onde a névoa permitia ver uma extensão infinita e escura, cheia de murmúrios aquáticos e silêncios perturbadores, uma terra de ninguém onde a vida e a morte pareciam se misturar em uma dança lenta e lamacenta. Eu sentia um arrepio constante na espinha, um frio que não vinha apenas do clima gélido, mas de uma sensação estranha. Um pressentimento agorento que apertava o peito e fazia os pelos da nuca se eriçarem. Aquele lugar tinha uma energia pesada, eu podia sentir. De repente, sem aviso, a moto engasgou. Um pigarro seco e metálico que cortou o ronronar suave, depois outro, mais fraco, e então um silêncio absoluto e ensurdecedor. O motor havia morrido, de uma vez, sem mais nem menos. Pane elétrica, com certeza. Eu parei abruptamente. Os pneus derraparam um pouco na umidade escorregadia do asfalto. Desci da moto, o corpo rígido pela tensão. A escuridão era quase total, uma manta espessa que cobria tudo, só os faróis da moto, ainda fracos e agonizantes, cortavam um pequeno círculo de luz na neblina à minha frente, revelando apenas alguns metros de estrada e a densa parede branca à volta. Eu tentei ligar de novo, girando a chave, pressionando o botão de ignição. 1, 2, 3 vezes. Nada, apenas um clique oco e desesperador. Eu estava sozinho, completamente desamparado, no meio do nada, com a névoa fechando o cerco,
tornando o mundo uma esfera claustrofóbica e úmida. O silêncio que se seguiu era opressor, um vácuo sonoro que amplificava cada batida do meu coração, cada suspiro. Eu escutava o coaçar distante e melancólico dos sapos do brejo, o zumbido insistente de alguns insetos que pareciam ignorar a densidade do ar, mas era um silêncio que pesava na alma, carregado de uma antecipação terrível. O cheiro de lama e vegetação podre invadia minhas narinas, denso, quase palpável. Foi então que eu a vi. No limite da neblina, uma mancha branca se moveu, vindo na minha direção, uma aparição fantasmagórica que parecia deslizar mais do que caminhar. Era uma mulher, ou parecia ser, a princípio. Ela vestia um vestido branco, um tecido esvoaçante que parecia absorver e refletir a pouca luz dos faróis, uma figura etérea que parecia flutuar na umidade opaca do ar. Mas a forma como ela se movia, aquilo me gelou até os ossos, uma sensação de quebra das leis da física, um erro na realidade. Ela vinha de costas. Isso mesmo, de costas, em uma progressão impossível, como se o tempo estivesse retrocedendo só para ela. Os braços balançavam em uma cadência estranha, descompassada, quase como tentáculos, e as pernas se moviam em um ritmo que parecia acelerado demais para uma caminhada normal, um movimento que desafiava a lógica e a gravidade. Eu pensei que era uma ilusão da neblina traiçoeira, do cansaço extremo, da minha própria imaginação pregando peças na escuridão. Eu esfreguei os olhos com força, na esperança de dissipar a visão, mas ela continuava lá, cada vez mais perto, a silhueta branca ganhando contornos definidos, a aproximação implacável. E então eu vi o rosto. Ele estava girado, completamente virado para mim, em 180 graus, enquanto o corpo dela recuava. O pescoço se contorcia em um ângulo impossível, doloroso de se imaginar, para que os olhos dela, dois pontos escuros, profundos e sem vida na imensidão pálida do rosto, me encarassem com uma fixidez aterrorizante. Um horror indescritível me invadiu, um pânico que me fez tremer incontrolavelmente, um medo tão primitivo que me transformou em um animal acuado. Eu senti o cheiro de pântano, de musgo velho, de morte estagnada, de coisa antiga e molhada que havia apodrecido sob a terra por séculos. As articulações dela pareciam dobrar ao contrário, em ângulos que nenhum ser humano poderia suportar. Os joelhos se curvavam para trás de uma forma grotesca, os calcanhares se elevavam de uma maneira antinatural, como se sua estrutura óssea fosse invertida, uma arquitetura de pesadelo. Ela se movia como uma aranha invertida, uma criatura disforme e aberrante, rastejando para trás, mas avançando em minha direção com uma velocidade perturbadora. Os pés. Os pés eram pequenos, delicados, como os de uma criança, mas se moviam com uma agilidade sobrenatural, quase deslizando na umidade escorregadia da estrada, produzindo aquele som de arrasto quase imperceptível. Eu recuei, tropeçando em meus próprios pés, minhas botas afundando na lama que já começava a invadir as margens do asfalto. Eu não conseguia gritar. Minha voz tinha morrido na garganta, sufocada pelo terror puro que me consumia. Ela estava a poucos metros de mim agora, a distância diminuía a cada segundo de minha paralisia. Eu podia ver os detalhes macabros do rosto, a pele pálida e translúcida, os lábios finos e imóveis, os olhos fixos em mim, sem piscar, sem a menor demonstração de humanidade, apenas uma fome ancestral. Eu sentia o ar gelado que emanava dela, um frio que penetrava a alma, um ar gélido que não pertencia a este mundo. Eu sentia a lama escorregar sob minhas botas, a umidade subir pelos meus tornozelos, fria e pegajosa, ameaçando me puxar para baixo. Eu estava paralisado pelo terror. Meus músculos não respondiam aos comandos desesperados do meu cérebro. Minha mente gritava para fugir, para correr, mas meu corpo estava preso, um refém do medo absoluto. Ela estendeu uma mão fina, delicada demais, os dedos longos e curvados como galhos secos, as unhas escuras, sujas de terra e mistério, vindo em minha direção, um convite silencioso para o abismo. De repente, um rugido, o som de um motor potente diesel rasgou o silêncio opressor da noite, uma melodia estrondosa de salvação que ecoou na névoa. Dois faróis gigantes surgiram na escuridão, cortando a névoa como lâminas de luz, vindo em minha direção com uma velocidade impressionante. Um caminhão boiadeiro,
com sua carroceria alta e imponente. A luz forte, intensa, quase cegante, varreu a estrada e atingiu a mulher em cheio. Ela hesitou por um instante, como se a luz a tivesse pego de surpresa. Seus olhos, antes fixos em mim, desviaram-se rapidamente, e a figura branca pareceu se contorcer em uma agonia silenciosa, como se a luz a queimasse, a repelisse com uma força invisível. Em um piscar de olhos, rápido demais para a compreensão humana, ela se virou completamente, um movimento brusco e antinatural, e mergulhou na escuridão do pântano, sumindo na névoa e na lama como uma miragem macabra. Apenas o som do brejo, que voltava a ser oco, indicava o lugar por onde ela havia desaparecido. O caminhão parou abruptamente ao meu lado, os freios guinchando na umidade. A porta se abriu com um rangido metálico e um homem grande, de chapéu de couro surrado e rosto marcado pelo sol, desceu. Ele me olhou, os olhos marejados de uma preocupação que eu entendia perfeitamente, uma sabedoria sombria em seu olhar. Ele perguntou, a voz rouca e grave, mas cheia de uma inesperada ternura. Eu só conseguia balançar a cabeça, sem palavras, o choque ainda me impedindo de formar frases coerentes. Ele me ajudou a empurrar a moto para o acostamento, com uma força que demonstrava anos de trabalho braçal. Depois me ofereceu uma garrafa de água fresca, que eu bebi com avidez. Ele disse, os olhos fixos no ponto onde a mulher havia desaparecido, um conhecimento profundo daquele horror em sua voz. A mulher do brejo. Ele me contou a história enquanto esperávamos um guincho, sob a luz fraca de uma lanterna que ele acendeu. Uma mãe que, há muitos e muitos anos, incontáveis gerações talvez, tinha perdido o filho nas cheias traiçoeiras daquele alagado, um lugar que roubava vidas sem deixar rastros. Ela o procurou desesperadamente, dia e noite, por semanas a fio, o grito de seu nome coando pelos brejos, até que a própria loucura e o desespero a consumiram completamente, transformando-a em algo mais do que humana. Agora, ele disse, ela vaga pelos brejos, um espírito atormentado e sem descanso, um fantasma errante, tentando arrastar outros para o fundo da lama, para que nunca mais a deixem sozinha na sua eterna busca. Ela anda de costas, explicou o motorista, porque não quer que ninguém a veja indo embora. Ela quer sempre estar voltando, sempre na iminência de encontrar seu filho, presa em um ciclo cruel e eterno. As histórias locais diziam que ela sempre se manifestava na neblina mais densa, em estradas elevadas, onde a fuga era mais difícil, onde as vítimas se sentiam encurraladas entre o asfalto e o abismo úmido do pântano. Na manhã seguinte, quando o guincho finalmente chegou e a névoa já havia se dissipado, revelando um céu pálido e indiferente, eu voltei ao local, impulsionado por uma necessidade mórbida de confrontar a realidade. Eu precisava ter certeza de que não tinha sido um pesadelo febril, uma alucinação de cansaço. E lá estavam, as pegadas, claramente visíveis na lama macia e escura da margem da estrada, próximas de onde eu tinha parado. Pequenas, delicadas, mas apontando para trás, a confirmação irrefutável de que ela tinha vindo em minha direção, caminhando de costas, uma aberração da natureza, uma criatura saída do mais profundo e sombrio pântano, uma prova palpável de um horror indizível. E eu sei que ela ainda está lá, em algum lugar, esperando na névoa, à beira da estrada, para que sua próxima vítima cruze seu caminho. Esperando.